Opa, tudo bem, turma? Ando meio sumido aí, mas temos novidades, coisas boas aí da CID Contro. Bom, estou com uma CID Contro aqui, um pouquinho diferente aqui o vídeo, uma CID Contro V2, para demonstrar algumas funções novas aqui que eu vou mostrar aqui. Estou com ela configurada, né? A parte de configuração mudou pouquíssimas coisas, mas nada que precisa se preocupar. Eu vou logar aqui como administrador da placa, admin, a senha 123456. O que eu vou mostrar para vocês são novas funções relacionadas ao modo de operação de portas, configurações de rede, só um minuto, configurações de redes e algo mais. Vamos lá, só para a gente entender um pouquinho, ó, em configurações aqui, não muda muita coisa dentro do que a gente já conhecia. Então a guia geral, tudo que pode ser configurado relacionado à guia geral, horário, tudo. Aqui em portas, aqui que a gente vai mostrar bastante aqui, ó, porque agora nós temos os modos de operações da porta como normal, timer, pulsante, nível e detecção. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre essa detecção, que foi um sistema que algumas empresas podem estar utilizando isso aí de uma maneira muito bacana, tá, pessoal? Então, particularidades também que mudou aqui, sem mudar nada de modo de operação das portas. Ao ativar o alarme, por exemplo, ó, primeira coisa, eu preciso verificar aqui nas configurações quantas portas externas está configurada minha placa. Então ela está no padrão aqui para duas portas externas, área externa, área que vai ficar, né, quintal, garagem, essa fora da área da casa, vamos dizer assim. Então eu vou, por exemplo, só para conferir aqui, ó, área externa, vou ligar a área externa, ligou as duas últimas portas. A gente pode verificar lá na placa, lá, ligou os dois canais. Eu posso apagar por aqui perfeitamente, área externa. Então tá funcionando as duas áreas externas aqui normalmente, tá? Vou apagar aqui novamente. O interessante, ao ativar o alarme agora, ó, nós criamos agora um painel de monitor. Toda vez que um botão ele perder a função de você poder clicar nele, vamos dizer assim, ele passa a ser uma função de monitoração, de feedback, ele sobe para essa caixa monitor. Por que a S7 S8 subiu? Porque o alarme está ativo, ela está sendo gerenciada, ela só vai aceitar comandos na área externa através dos pulsadores real, dos interruptores, porque eles viraram sensores do alarme. Então se alguém tentar ligar uma lâmpada para simular presença na casa, alguma coisa, o alarme vai ser disparado. Então pelo remoto, ó, não adiantava quando ele ficava só aqui laranja, que a gente clicava nele e ele não funcionava, porque ele está em modo do alarme. Os demais botões da casa funciona normalmente, beleza? Bom, eu desativando o alarme, ela volta aqui para baixo e continua a operar normalmente, beleza? Bom, tendo isso em vista, vamos dizer assim, quando um botão ele deixa de ser a função ali de aceitar um clique, aceitar um comando, né? Ele passa a ser só como um monitoramento, ele sobe para aquele painel, é onde que a gente vai chegar. Se eu alterar o modo de operação, por exemplo, da S1, eu vou passar ela para modo detecção. Lógico, nós já falamos aqui sobre os demais modos, nível, tudo. Então vou passar agora para modo detecção, que é a nova função. Ao clicar em salvar aqui, ó, eu mudei a S1. Vamos perceber aqui. Assim que eu der salvar lá, a S1 passou de modo detecção, ó, de modo de pulsador, né, de pulsante, para modo de detecção. E vai ficar vermelho enquanto
né, não tiver uma ação. Isso é muito usado, por exemplo, para sensores. Se você quer gerenciar alguma área da sua empresa, porta, se um motor ligou, se alguma coisa, você precisa de visualização e um feedback. Então, o normal, vamos dizer assim, não chegando o GND na placa, isso significa que ela está vermelha. A interpretação vai ser baseada no nome que você colocar nesse botão, porque mesmo ele vindo para monitor, se eu vier aqui em configurações da porta e pegar S1, vou colocar aqui, sei lá, sensor, vou colocar o nome dela de sensor. Ao salvar esse nome, ele vai lá para cima também, ó, sensor. Então, dependendo do nome que eu colocar aqui e da ação da forma que ela está chegando, eu consigo ter um alerta, né, vamos dizer assim, se aquele sensor precisava estar aberto ou fechado. Lembrando que o circuito aberto, vamos dizer assim, o sensor vai ficar vermelho. Se por um acaso alguém, vou mostrar aqui porque dá para simular isso pelo próprio botão lá da S1. Então a S1 está desligada, tá? É o primeiro botãozinho aqui. Ela está desligada. Se um sensor for conectado lá e ele jogar o GND, é como se eu estivesse pressionando o botão. O relé lá vai atracar, o sensor aqui vai ficar verde, tá vendo lá no gerenciamento? Então ele é imediata lá, ó. Tirei o dedo, o sensor ficou vermelho. Coloquei o dedo, aí teoricamente indicou que o sensor vai ser fechado, ele fica verde. E fecha o relé também, o relé é atracado de acordo com o sinal que está chegando ali na porta. Bom, mas se eu precisar, quer ver? Vou até mostrar para vocês no usuário web, porque através do usuário web a tela fica até, dá pra gente regular a tela. Então eu vou criar um usuário aqui, ó, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, a senha, eu vou colocar ele como admin e com ativo. Então beleza, tem um usuário web, vou acessar a placa novamente, 192.168.152, vou entrar com o usuário teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo, vai dar a tela de boas-vindas ao usuário teste. E ele abre aqui, eu posso regular agora o zoom aqui da tela. Ó, isso aqui ficou legal. Então, olha lá, e mostra aqui também no usuário web. O sensor lá que eu comentei, ele está vermelho. Ele sumiu aqui como função de botão e virou um sensor de visualização. Ao passar o mouse, lá, o modo detecção está ativado para essa porta. O legal disso tudo, como eu disse, o sistema ele se gerencia, vamos dizer assim, ele auto monta a tela. Nesse momento a porta S7 está aqui funcionando como liga e desliga normal, em processo normal. Tá? Mas se eu ativar, né, se eu ativar o alarme novamente, a S7 e S8 vai virar sensor do alarme, então ela passa a ficar aqui em cima. Ó. O sensor que está em modo detecção, como ele não está sendo detectado por um sensor, ele fica vermelho. O modo do alarme, ó, fica S7 e S8 em laranja, e os sensores, que é os sensores que a gente vai colocar em porta e janela, também fica em laranja. Caso, por exemplo, o bandido entrou na sua casa, ele vai tentar acender a luz para simular presença, para fazer barulho. Se ele apertar, por exemplo, a porta S8 aqui, ó, vou apertar a porta S8 aqui pelo interruptor, o alarme disparou e a gente sabe, olha lá, que o S8 foi acusado. Lógico, né, gente? A gente já mostrou isso, a gente pode mudar os nomes, aí vai ficar um gerenciamento bem bacana. Um exemplo desse aqui, gente, que é legal para o feedback, que um acionamento do alarme pela porta S8 e não pelos sensores, ou pela porta S7 e não pelos sensores, a gente sabe que a nossa casa está sendo invadida e o bandido ainda não abriu nenhuma porta e nenhuma janela, só acendeu a luz da área externa. Então já começa a ter tomadas de decisões um pouco diferentes no caso de emergência, beleza?
Bom, e o legal é o software separando o modo pelo qual o botão está funcionando naquele exato momento, tá? Então desativei o alarme, a S7 e a S8 voltou lá para baixo, operando novamente como liga e desliga. Da mesma forma, né, gente, se eu ligar alerta vizinhos, que é uma função num bem combinado entre vizinhos que você está precisando de ajuda, como ela passa a ter uma função específica de piscar no padrão SOS lá na placa, e sua área externa vai ficar piscando, ao ativar aqui, ela também vai ter uma função de gerenciamento. Você não vai ficar atuando nos botões S7 da sua área externa quando a função alerta vizinho estiver sendo executada. Então ela sobe lá para cima do monitor também, só para você visualizar como é que está operando aquelas portas. Então eu vou desativar novamente o alerta vizinhos, ela volta aqui para baixo em funcionamento normal novamente, beleza? De liga e desliga. Bom, essa é uma das funções. E o que acontece, pessoal? Vou voltar lá. Nas configurações é permitido, seja a placa de 8 ou 16, colocar todo mundo em modo de detecção. A única diferença, pessoal, a única diferença é que ao colocar uma porta em detecção e ela também faz parte do grupo de área externa, ela não vai permitir, tá? Então aqui, ó, eu sei que a S7 e a S8, olha lá, tá vendo? Ele nem me dá a opção de passar ela para modo detecção, porque imagina o seguinte: eu passo uma porta para modo detecção, ela vai estar gerenciando e não atuando, e eu faço um alerta vizinhos que atua na área externa, eu vou perder esse gerenciamento, eu vou estar, na verdade, fazendo comandos nessa porta e não gerenciando. Então já existe esse filtro, o software Sysdig, quando faz isso pra gente, a placa, o servidor, que tudo está embutido na placa, ela já consegue fazer todo esse filtro. Então, se eu mudei todo mundo aqui para detecção e vou salvar, eu vou salvar, lógico, né, pessoal? Aqui a gente está no usuário admin, usuário que configura todos os sistemas da placa Sysdig Conto. O ideal é o que? Usar o usuário admin, que é nativo da placa, de configurador da placa em processos de manutenção, e cria os usuários web para você logar e operar a placa. Então, vou dar um F5 aqui para atualizar. Vou logar novamente como teste. Olha lá o que aconteceu. Como eu passei todo mundo para modo de feedback, modo de detecção, todo mundo subiu aqui para cima e não aceita comando. Ela só começa a visualizar como é que está o status da minha porta. Lembrando que um status vermelho, ele é circuito aberto, um status fechado é circuito fechado. Então a gente precisa interpretar o tipo de sensor que vai colocar. Lembrando que é tudo, a Sysdig conta praticamente tudo em referência ao GND da placa, ao negativo da placa, tá? Bom, se eu quiser realmente colocar todas as portas dessa placa de 8 canais lá no gerenciamento, como essas duas estão operando em modo área externa, se eu, por exemplo, ativar o alarme, aparece todo mundo lá no modo de gerenciamento. E dá para fazer um bem bolado a respeito disso aí, tá, gente? Só dando a dica, se alguém tem um uso específico no gerenciamento da placa Sysdig, sabendo que os relés, normalmente aberto, normalmente fechado, da placa V2, eles vão operar, vamos dizer, vão mudar o status quando as portas que estão trabalhando via feedback tiver o status também das inputs alterado. Isso a gente pode levar uma combinação, montar um esquema que pode ativar o alarme quando um desses sensores for ativado, por exemplo. Ele ativa o alarme, a gente usa as outputs da placa para estar startando o processo do alarme no modo aqui, ó. Ela vai estar startando em modo sensores. Então o que vai acontecer? Eu vou ter um gerenciamento, uma sirene no app, porque a mudança do status para on, vamos dizer, aqui no sensor, vai startar o alarme. Aí, gente, se você quer
ativar o alarme quando isso aqui fica vermelho, quando isso aqui fica verde, é escolha sua, porque vai depender do tipo, qual saída do relé você vai utilizar, se é o normalmente fechado ou normalmente aberto. Então isso proporciona-se uma gama de utilização da placa de controle, tá? E o que vai acontecer? Os sensores vai ser ativado e qual sensor aqui que eu estou gerenciando vai ficar piscando. Então vamos supor que eu esteja ligado lá em um processo do alarme, tá? E eu vou ativar, vamos supor, eu vou disparar o sensor que está na minha porta 1, aí no caso eu teria que estar fazendo invertido. Então na hora que ele ficasse verde, não ia disparar o alarme. Na hora que ficasse vermelho, ele ia disparar o alarme, ia tocar, ia fazer tudo. Então teoricamente ia ficar aqui, ó, sensores piscando, alarme disparado, e vai me mostrar qual sensor que disparou o alarme. Então dá para fazer um bem bolado aí, uma combinação muito bacana com essas novas funções. Bom, feito isso, eu não vou precisar mais desse gerenciamento, eu posso voltar todo mundo no modo que eu quiser, seja ela nível, timer, né? Então vou até aproveitar, vou voltar uma para pulsante, uma para timer e vou colocar S5 como nível, que automaticamente vai sumir o 6, porque o nível sempre trabalha em par, nível de detecção de líquidos mesmo, nível alto, nível baixo, com acionamento de bombas, por exemplo, no exemplo de bomba subterrânea, tá? Então eu alterei aqui até pra gente salvou, tal, belezinha, vamos verificar lá. Então quem não é mais detecção voltou aqui para baixo, tudo beleza. As opções que vamos visualizar lá na tela, como é que ficou isso aqui. Então já deu um carregar, ele vai carregar a tela lá, ó, já voltou todo mundo a operar. Sensor em modo normal, S2, essa aqui está em modo pulsante de 1 segundo, olha lá, modo pulsante de 1 segundo, ele vai ligar o canal e vai desligar com 1 segundo. Essa aqui está em modo timer de 1 minuto, olha lá, modo timer, modo pulsante. Essa aqui está em modo nível. O modo nível gerencia os dois sensores de entrada. Se o sensor superior, quer dizer, a água chegou no nível máximo, foi atingido, ela desliga a bomba. Se chegou no nível mínimo, ela liga a bomba para encher a caixa. E eu posso operar uma vez desligado, ela desliga o processo de automação da bomba. Uma vez ligado e não tiver sensor superior sendo acusado, né, ela começa a encher a caixa. Assim que o sensor superior for ativado, ela desliga. A porta S7 e S8 está operando em modo normal, conforme a gente acabou de configurar. Beleza? Então voltamos à placa, tiramos de modo nível, de modo de detecção. Então é uma novidade muito bacana essa subida dos botões aqui, quando eles não aceitam mais clique, só estão em modo de visualização, né? Muito bacana, muito bacana. Bom, outro detalhe aqui da placa Seed Control muito interessante aqui dentro. Lógico que tem muita coisa, né, gente? Eu tento ir dividindo os vídeos, mas tem muita coisa interessante, muita coisa que dá para utilizar. Mas uma das novidades também igual aqui, ó, eu estou configurado no meu roteador aqui em casa, e ela está como um cliente desse roteador Wi-Fi, beleza. Mas eu posso fazer com que ela, inclusive ela já operando, eu posso fazer com que ela trabalhe em modo AP. Então se eu clicar aqui, ó, passar de modo Rust para modo AP, ou nas configurações iniciais, dá para fazer isso. Eu vou mudar para nova rede em modo AP, vou digitar o SSID, vou digitar a senha, o IP da central, vou digitar a rede, o gateway, que pode ser inclusive ela mesma, porque ela vai ser ela vai assumir o papel do roteador, ela vai assumir o papel do cliente, ela vai assumir o papel do servidor. Então quer dizer, eu não tenho roteador, ela vai funcionar? Vai. Eu vou fazer uma automação de um veículo que não tem roteador, dá para fazer? Dá.
coloca ela em modo AP. O nome que você vai dar à sua rede, o SSID, a senha, tudo, você vai se conectar, ela vai ser o seu próprio roteador. Lembrando que é um roteador, é como, imagina um Bluetooth que pode conectar várias, até 4 dispositivos. No caso do modo AP a gente limita um pouquinho, tá? O número de dispositivos, na verdade até mais, mas quanto mais pessoas conectadas ao mesmo tempo executando comandos, o retorno dos comandos vão ficando mais lentos, tá? Aqui, ó, que você limita, tá vendo? A gente consegue limitar aqui o número de clientes simultâneos, tá? Se tiver vários placas de conta, por exemplo, e tiver algum problema sobre o canal de comunicação, alguma interferência, a gente pode mudar os canais de comunicação do Wi-Fi, que vai ser alterada a frequência, beleza? E aqui, ó, se você quer deixar o seu modo AP, quando você criar seu modo AP, visível ou não, beleza? Então, além da senha, você pode restringir a visibilidade da sua rede AP que a placa vai estar disponibilizando. Gente, então assim, tá sensacional. A Assist já está disponível aí para venda, e qualquer dúvida pode entrar em contato aí, que tá muito bacana. A possibilidade de uso agora assim é imensa, tá? Com a união, vamos dizer, desses processos de feedback, gerenciando, fazendo ali, dá para fazer muita coisa agora com a Conto, beleza? Gente, um grande abraço, muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato aí. Valeu!